Normalmente, quem vai para a internet vender qualquer coisa, como é que faz? Normalmente a pessoa chega ali e fala assim, vendo isso, vendo aquilo, ou eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo outro. Né? Agora, quais são as chances, pensa aí comigo, de você comprar para o seu filho, por exemplo, alguma coisa para ele, de alguém que você nunca viu na vida, de uma marca que você não conhece, que ele simplesmente chegou e bateu na sua porta e te mostrou o produto, te ofereceu o produto. Será que não é isso o seu serviço de engenharia pela internet? Então, como a gente realmente tem que fazer, né? E isso que a Tati falou vale para qualquer coisa, né? Para qualquer área. A gente é muito desconfiado e não sem razão, né? Não vou falar com razão, mas não sem razão, infelizmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa forma como a gente transmite a informação aqui nas redes sociais, né? E para quem está chegando agora e ainda não conhece a gente, eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. Nós somos engenheiros e nós somos coaches. E o nosso objetivo é ajudar engenheiros a alcançar a sua independência. O que é que essa independência significa para você? Né? Se é uma independência de tempo, se é uma independência de dinheiro, uma independência geográfica. E o tema da live de hoje é como vender serviço de engenharia pela internet. Então, tem muito conteúdo aqui. Eu fiz no Stories agora no meio da tarde, quando a gente estava conversando um pouco sobre isso, comendo uma pipoquinha, né, um dia chuvoso, e eu expliquei lá, né, cara, seria leviano a gente falar que vai falar tudo o que está por trás, né, dessa venda de serviço de um engenheiro por internet, mas é impossível a gente falar isso dentro do período de 1 hora. Tem muita coisa, tem anos aí que a gente está no marketing digital, estudando muito, aprendendo muito, e a gente quer passar aqui para você um conhecimento, pelo menos uma visão, tá? Pelo menos assim, ser uma luz que ilumina um caminho para que você comece a dar os passos aí, porque tem muito mercado, tem muita forma de alcançar o cliente que você precisa para conseguir essa independência que você está buscando e que muito provavelmente você ainda não está usando. Tem uma visão, né, para começar, a gente falar da visão que as pessoas têm da mídia social, né? Na verdade, muitas pessoas desconhecem o potencial das redes sociais, o potencial para divulgação de um trabalho, divulgação de um serviço. Normalmente, o que as pessoas pensam é que a rede é interação entre pessoas, é uma interação social entre pessoas, que no máximo ela serve para lojas que vendem produtos, né? E não serviços. E que agora, né, com a situação que a gente vem passando em 2000 e agora em 2020, agora em 2021, né, então potencializou aí esse fluxo de informação na internet, essa busca por vendas, né, na internet. Mas, na verdade, isso aí, para quem tem visão de negócio, só que a maioria das pessoas fica com essa visão aí de questões pessoais. E tá tudo bem, né? Tem suas vantagens, né? Eu morei fora 10 anos e era muito legal ter aí o ICQ. ICQ é de mensagem, né? Mas tinha Hoje é um Messenger. Não, tá, mas sem ser de uma rede social, a primeira rede social. Orkut. Tinha Orkut, dá pra comunicar com meus amigos com Orkut, era legal. Mas eu não tinha ainda essa visão de negócio, né? E a visão de negócio é o que realmente vai dar resultados. Cara, a rede te dá um alcance enorme. Agora, você tem que aprender a usar, né, não só a questão de usar a ferramenta da forma correta, mas com a visão correta, para você ter o alcance que você quer e para as pessoas que você quer. Né? E principalmente, né? Se você é mais novo, tá entrando no mercado, falando mais novo, não necessariamente de idade, tá? Mas mais novo no mercado, principalmente, e prestar atenção. Dá uma olhada como são as páginas, né? Como são as redes das pessoas que já estão no mercado há muito tempo. As pessoas experientes, né? Vamos mostrar assim, os engenheiros experientes. Né?
A gente, antes da live aqui, a gente entrou até para poder dar uma conferida, para a gente falar assim, não estamos falando bobagem, né? De páginas de pessoas que a gente conhece, de empresas que a gente conhece, e que a única coisa que tem é o telefone e o endereço. É um cartão. O telefone e o endereço. É um cartão na internet. Virtual. E a gente, quando começou, né, lá 2013, também fez a mesma coisa. Porque a gente acaba seguindo aquelas pessoas que a gente acha que tem experiência. E eles têm experiência, né, na profissão, tem muitos anos de formado, atuam há muito tempo na profissão, mas não necessariamente eles têm essa visão de negócio nesse entorno novo, né? Eles ficaram naquele entorno antigo que era, cara, eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz assim, é uma coisa raiz do engenheiro, né? Raiz, o engenheiro gosta do eu sempre fiz assim. Né? Quem é 40 mais aí sabe disso. Ontem tinha como é que chamava o cara que estava aqui ontem? Era 50 mais, ele falou 50 mais. Então, eu sempre fiz assim, é clássico. Cara, eu já falei isso. Opa! Deu uma pausa. Deu uma pausa aqui no Instagram, reconectou. Pronto. E a gente precisa mudar essa chave. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que a gente usa normalmente essas pessoas, essas empresas tradicionais como referência e acaba fazendo igual. E o que a gente tem que fazer exatamente é o contrário, né? É fazer diferente. Para quê? Para alcançar cada vez mais pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona essa parte mecânica aí da ferramenta, né? Ela não é só para grandes vendedores, para grandes marcas, né? E então a gente tem que saber utilizar ao máximo, tirar o proveito, usar todo o potencial dessa ferramenta, né? E só para ver, né? A gente tem a possibilidade de um alcance muito maior, um número muito maior de pessoas do que se não existissem as redes sociais. A gente aqui costuma perguntar de onde você está falando, né? De onde você está assistindo para poder colocar aqui. E tem gente do Brasil inteiro aqui. Aqui, né? Ó, no YouTube ali, o Carlos Nobre. Ele é nobre. Carlos Nobre. Ele é do de Rio. Resende, do Rio, né? Então, tem muitas coisas. Tem gente que está aqui pertinho da gente. A gente é de Belo Horizonte, mas nós moramos em Nova Lima. Tem outras pessoas, né, de áreas, de regiões próximas aqui da gente. E já foi colocado, tem gente de São Paulo, tem gente de vários locais. E isso é a internet que permite. A gente não conseguiria fazer chegar a mensagem em tantas pessoas tão longe nos meios formais. E simplesmente utilizando uma página na internet, se você não tem um programador, se você não tem uma pessoa que entende super bem de SEO, de não sei o quê, palavra-chave, blá, blá, para que o seu site apareça nos primeiros locais das buscas e etc., você vai criar todo aquele site lindo e maravilhoso para você e para sua família. Para você e para a família, basicamente, porque vai custar aparecer, você vai custar ranquear. Sua mãe vai ficar orgulhosa. Minha mãe adora, nossa, que coisa linda. Aí, minha mãe tá aí, ó. Minha mãe e a Juju. Juju, manda beijo, papai. Aí. Mas esse é o fato, né? E aí começa, assim, a gente entender erros clássicos da forma de pensar. Que a primeira coisa é assim, mas eu vou fazer um Instagram da minha empresa, ou do meu serviço, da minha pessoa, e eu não tenho muitos seguidores, as empresas grandes têm muitos seguidores e vão conseguir alcançar, não sei o quê. Para quebrar logo de cara isso, já chegando no joelho já, não tem nada a ver o número de seguidores que você tem com o número de pessoas que você pode alcançar. Absolutamente nada a ver com isso. Você consegue alcançar muito mais do que o número de seguidores que você tem, tá? É muito. Isso é para te animar, tá? Agora, para te desanimar, também é o seguinte, não quer dizer que o número de seguidores que você vai conseguir alcançar é automaticamente o resultado que você vai ter, porque depende de quais são essas pessoas para quem a sua ferramenta está entregando. Mas tem as formas de você conseguir efetivamente entregar para as pessoas certas, né?
existe aí uma profissão mais recente, um gestor de tráfego. Um bom gestor de tráfego vai saber te direcionar e te colocar ali, colocar você na frente do seu cliente em potencial, né? Agora, tem que lembrar do seguinte também, né? A ferramenta, ela não entrega para todo mundo. É isso que eu tinha esquecido de falar. Quando eu falei que, desculpa te cortar, mas quando eu falei assim que não tem nada a ver, né, o seu número de seguidores com o número de pessoas que você pode alcançar, é que também não adianta você pensar, tá, mas eu tenho 1000 seguidores, então vai entregar para todo mundo aqui. Não é. É isso que a Tati vai explicar aqui. Exato. Então, assim, e cada vez eles estão entregando menos, tá? Por quê? Isso aqui, né, tanto em qualquer plataforma que você esteja assistindo a gente agora, isso é negócio para eles. Eles montaram essa rede e eles também precisam de monetizar. Eles precisam pagar os funcionários deles, eles precisam de ter o dinheiro deles, eles têm que monetizar. Então, eles começam pegando bastante para você gostar, e aí depois você tem que colocar grana para ele continuar entregando. Mas não é nada absurdo, não é nada de outro mundo. A gente já comentou isso aqui alguma vez, né? E é isso, né? Nunca foi tão fácil para os autônomos começarem a conseguir resultados utilizando a internet, né? É porque essa parte de fazer o tráfego pago, como a Tati falou, né, e às vezes essa barreira que a gente coloca, né, quando entende isso, não, mas então tem que pagar, eu não tenho grana para fazer isso agora. Eu acho que vale a pena a gente dar uma visão para vocês do que é começar a fazer tráfego pago. Né? A Tati que mexe com essa parte, para dar uma referência de escala de valor, mínimo por dia. Se você estiver fazendo sozinho, né, você aprendeu, você foi lá e fez, com R$ 5,18 por dia, você já alcança um bom número de pessoas para começarem a conhecer você. E é o dia que você quiser pagar, não é tem que ser todo dia. Exatamente. Né? Depende de como você quer alcançar, e depende de tudo, né? Depende de tudo. Agora, isso está linkado também com o que nós falamos lá no começo, né? Eu vou ficar simplesmente postando e impulsionando, né? Fazendo esse tráfego para pessoas de, olha, eu sou isso, isso e aquilo. Eu faço isso, isso e aquilo. Nossa, quantas vezes você recebe várias coisas que aparecem na sua frente simplesmente oferecendo um produto ou um serviço e você simplesmente pula. Descarta, né? Você descarta, porque você fala assim, não, eu não quero isso agora. Então, pronto. Não é só isso, não é? A grande chave, né, de você começar a conseguir negócios através da internet é gerando valor para o seu potencial cliente. Não interessa se na sua cabeça, inicialmente, você fala assim, cara, mas aí eu estou entregando de graça. Não é por aí, tá? É gerando realmente valor. Se você só posta lá, eu faço serviço, esse. Olha só, minha empresa já fez isso. Cara, isso aí pode ser muito pouco relevante, né, para realmente um potencial cliente. Outra coisa é você gerar o valor para aquelas pessoas que potencialmente podem comprar de você um produto ou um serviço. Mesmo que eles não comprem de você no começo, o que vai começar a acontecer? Quando você gera valor do seu produto ou do seu serviço, ele vai começar a alcançar o quê? Um público específico que está buscando aquele tipo de coisa. Pode não ser você naquele momento, mas ele está buscando aquele tipo de coisa. E essas pessoas começam a te seguir. E aí você começa a ter um público seleto, um público específico, um público que cada vez mais vai fazer com que esses R$ 5,18 por dia renda mais, porque ele vai entregar a sua informação para aquela pessoa. Né? A internet faz isso, né? Ela entrega cada vez mais daquilo que você está buscando. Então, começa a aparecer. Talvez a gente já tenha aparecido para você dessa forma. Né? É bem provável. Eu vou só abrir um aqui que a gente ia falar, estava anotado ali para falar depois, mas eu acho que ele vai encaixar melhor aqui, né? Lembrando, né? Na hora que a gente apresenta, mostrando o serviço que a gente faz, lembrando que, pelo nosso conselho, né?
o conselho de engenharia, a gente não pode falar o preço do nosso serviço. Por exemplo, para quem é engenheiro civil, né? Você não pode falar meu preço, X reais por metro quadrado. Você não pode colocar isso num anúncio. O conselho não deixa, tá? Então você pode ter problema com o conselho. Ou eu faço laudo, portanto. Promoção. Essa semana, isso não funciona, isso não pode ser feito. Se você fizer, você pode ter problema com o conselho. Lembrando que tem pessoas e pessoas de todas as áreas, né? Profissionais e profissionais de todas as áreas. E na nossa área da engenharia, se você entrar em alguns sites de venda, tem pessoas que vendem ART. Né? Assim, totalmente condenável esse tipo de comportamento. Mas isso aí já é o extremo, né? Aqui a gente está falando de pessoas que podem, por não conhecer esse critério, né, colocarem aí os seus preços, e isso sim não é permitido. E mais do que isso, assim, eu diretamente não te recomendo que você faça isso, né? O que você tem que fazer é gerar realmente valor. E aí entra uma dúvida muito grande, a gente fica na cabeça, a gente se bloqueia como engenheiro, fala, cara, como é que eu vou gerar valor na internet? Né? Bom, a gente está fazendo isso aqui, né? A gente está procurando sempre gerar valor. Hoje eu estava vendo um perfil, tá? Apareceu para mim, né? Naturalmente apareceu para mim, e era de um engenheiro, e ele estava falando, cara, olha só, ele, nesse caso era um engenheiro civil, falando da questão do contrapiso e do isolamento que tem que ter entre o contrapiso e a parede, tem que estar descolado, então o pessoal coloca uma placa de isopor. Então ele está dando uma informação extremamente relevante para quem está fazendo uma construção. Mas todo mundo deveria saber disso. Cara, mas não sabe. Às vezes não sabe, às vezes é uma pessoa que vai estar construindo a casa, né? Às vezes é uma construtora pequena que ainda não tem essa experiência, e quando faz isso, sem esse isolamento, depois vai lá e fissura e dá problema e tal. Então, o que ele está fazendo? Ele está gerando valor, ele está explicando, dando uma informação que, para a pessoa que está escutando aquilo lá de lá, vai ser extremamente útil. Mas aí o cara vai utilizar essa informação e não pagou nada por ela. E daí? Né? É a questão, é a informação. Quanto mais você dá a informação, maiores as chances de você gerar uma conexão com aquela pessoa. E entender que ele está dando essa informação de graça ali. Tá, mas olha só, ele está falando sobre um item. Quantos itens tem numa construção, né? Quanta coisa a mais. Se esse cara está me falando isso, e eu não sabia disso, cara, vou começar a seguir esse cara. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ele fala mais coisas lá, está entregando valor. Vai chegar uma hora que você vai precisar, né? Ou que a pessoa do lado de lá vai precisar de uma informação que ele ainda não deu, ou que ela não vai encontrar, né? Porque o cara colocou lá, postou o vídeo e depois tirou. Ele tem o direito de fazer isso. Está perdido lá no feed dele. Ou está perdido no feed, mas ele tem o direito de tirar o vídeo quando ele quiser também, né? E aí a pessoa vai precisar daquela informação e fala assim, cara, aquele cara daquele canal ou daquele perfil fala sobre isso. E aí, não encontrei, mas eu preciso disso, e por alguma razão, que a gente vai falar daqui a pouco, eu confio nesse cara. E aí eu vou entrar em contato com ele, e aí eu converso com ele, e aí eu contrato ele. Olha só como funciona isso, né? É assim que funciona efetivamente. Então, voltando a repetir, nunca foi tão fácil para nós, engenheiros, entregarmos valor na internet para conseguir gerar grandes negócios para o nosso serviço, para o nosso produto. Igual eu falei lá no começo, né? Bem no comecinho da live. A pessoa que chega batendo na sua porta, que você nunca viu, te oferecendo um produto de uma marca que você nunca viu para o seu filho. Você confia naquela pessoa? Agora, porque você não conhece, aquilo ali não te é familiar. Agora, a partir do momento que você vê, tô falando aí, né, pegue uma marca bem conhecida de produtos para bebês. A gente não pode ficar falando marca, porque depois, na hora da gente deixar o conteúdo, eles podem cortar, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu falar. Como a Tati falou, não pode falar marca, né? Mas todo mundo vai saber. Leite fermentado, que vem num potinho pequenininho assim, a gente adora. O
principalmente quando é criança. Pois é. Aquilo era vendido de porta em porta, tá? E uma vendedora com uma geladeirinha ali e tal, e vendia aquele leite fermentado. Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Quem souber fala assim, eu sei. Se não souber, fala assim, não tenho nem ideia. Só para eu saber aqui, porque quem é 40 a mais vai identificar claramente, né, que tinha essa venda de porta em porta. O que acontecia? Os pais confiavam no vendedor, não na marca. Se trocava o vendedor, cara, algumas vezes não comprava, até virar o quê? Familiar. Até a marca ficar familiar. Não, e a pessoa ficar familiar ali, né? Exato. Tinha que conectar aquilo ali. É difícil a gente comprar coisas de desconhecidos. A gente compra muito mais de conhecidos, a gente compra muito mais de marcas conhecidas. Né? Quem morou um tempo fora, né? Nem precisa ser fora do país, né? Às vezes, quando você muda de estado, você já tem uns produtos diferentes de outros. Quando eu fui morar na Áustria, né? Assim que eu entrei no supermercado pela primeira vez, eu entrei e comecei a olhar e falei assim, opa, essa marca que tem no Brasil também é esse que eu vou comprar. Essa outra também tem no Brasil, é isso que eu vou comprar. Olha só. Por quê? Porque aquelas marcas eram familiares para mim. De repente, era a pior marca que tinha no supermercado, não sei. Só que eu vou arriscar outra que eu não conheço. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai ficando familiar, ok, aí você compra outra marca. Mas o de cara, o que você faz? Então, é a mesma coisa quando você não aparece para as pessoas, quando as pessoas não te conhecem, você tá ali, né? Você não é familiar para elas. E se você já aparece de cara falando assim, eu tô te vendendo isso, compra de mim, ele fala assim, é mais um. É mais um que tá me vendendo. Agora, quando ele já começa a te ver ali, pronto, você já tá dando aquela abertura para ele. E aí tem uma coisa extremamente importante. Na hora que você começa a colocar sua cara, você tem que ser você mesmo. Não mude quem você é, não mude a sua forma de falar, a sua forma de apresentar qualquer coisa, pensando que, dessa forma, né? Se eu falar de um jeito super... Você é daqueles assim, super empolgados e tal. Se eu falar de uma forma formal, eles vão confiar mais em mim. Não. Fale da forma como você é. A forma informal. Você é informal? Fale informal. Você é mais formal? Fale mais formal. Sabe por quê? Porque se você falar da forma que você não é, você corre o risco de a pessoa te contratar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ser péssimo. Vai ser péssimo, porque na hora que vocês começarem a ter a relação de trabalho, o que vai acontecer é da pessoa de ter uma frustração. E vai ter uma frustração de ambos os lados. E aí, o interessante é a gente entender, né? Eu sei que, porque eu também já passei por isso, e a gente pensa assim, cara, mas eu queria alcançar todo mundo. Eu quero que todo mundo compre de mim, eu quero que todo mundo me contrate, né? E o que a gente precisa entender é que, assim, se tem uma forma de fazer uma coisa dar errado, é tentar agradar todo mundo. Não tem jeito. Tem pessoas que vão se conectar com você. Tem pessoas que se conectam com a gente, com o nosso estilo, com a forma que a gente tem de falar, com a informação que a gente tem para passar, né? Com o jeito que a gente faz aqui, com o nosso cachorro rosnando aqui lá de vez em quando. Com a gente mandando beijo para Juju. Com a gente interrompendo algumas vezes para poder dar um oi, para poder falar o que o outro perguntou. Tem gente que se conecta com isso, tem gente que não, que acha isso errado, ruim, que não gosta, sei lá, e tá tudo bem, né? Com quem que a gente vai, para quem é que a gente está buscando? As pessoas que se conectam. Aí as que não se conectam com a gente, cara, tomara que elas se conectem com outras pessoas que têm mais a ver com elas. Porque quando elas tiverem que contratar o serviço, o produto, vai dar certo. E com a gente não daria, ia ser ruim para a gente, ia ser ruim para ela, né? Então a gente tem que ter esse desapego, tá? Essa liberdade de deixar ir e tá tudo bem. O mercado é muito grande e agora, através da internet, a gente alcança cada vez mais pessoas, né? E assim, nós também temos mentores. Nós também seguimos várias pessoas nas redes sociais. E existem várias pessoas do mesmo nicho, da mesma área, que fazem mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente se conecta com um e não se conecta com o outro. E tem mais, aqui em casa, tem pessoas que eu me conecto e
e o Johnson não. E tem pessoas que são ao contrário. Eles se conectam e eu não. E tá tudo bem. E com conteúdo fantástico, né? Eu absorvo o conteúdo, peguei lá desse mentor meu aqui, né? Às vezes eu passo para a Tati por mensagem e tal, ela não assiste, ou assiste e não gosta. E aí, quando eu converso com ela sobre o tema, agora eu gostei. Né? Porque a forma de falar alcançou melhor. Então, a gente tem que entender isso, né? Tem que entender que tá tudo bem. Mas, enfim, por trás disso aí está a questão principal, que é a familiaridade. Quando você começa a divulgar, né, as pessoas se conectam com pessoas, né? Nunca teve tão presente isso. É legal ter uma logo bonita, ter o nome da empresa, as cores, com significado, é super legal ter isso. A gente pagou para fazer isso pela nossa marca, né? E realmente acho que ficou super legal, tem tudo a ver com o que a gente queria naquele momento. Mas cada vez mais as pessoas se conectam com pessoas, né? No perfil do nosso Instagram, somos nós. Somos nós, não tem a logo. Tati e Johnson. Para quê? Porque a pessoa quer... Isso gera proximidade, gera familiaridade. Familiaridade com o quê? Com a minha cara, com a cara da Tati, com a nossa mensagem, com o nosso estilo, né? E aí isso vai proporcionando um fortalecimento e uma confiança, uma autoridade, né? Autoridade e confiança. Que eu posso ter autoridade e as pessoas não confiarem em mim. Pode acontecer. Acontece isso aqui. Tem um mentor meu que eu gosto pra caramba. Tem autoridade pra caramba. Autoridade não gera confiança pra Tati. Gera pra mim. E tem outros também ao contrário, né? Isso pode acontecer. E a gente entender que isso acontece com a gente. Então, você vai começar a gerar esse conteúdo de valor dentro da sua área específica, com as informações que você considera que são, cara, relevantes. Às vezes, o que eu acho que, isso aqui não é nada, mas para o outro né? É útil para ele. E você vai gerar autoridade, confiança e gera a familiaridade. Quando a pessoa tiver que contratar, quando a pessoa estiver buscando alguma coisa, ela vai buscar a sua cara, você. Porque o que acontece, né? Quando a gente está colocando alguma coisa, a gente não está, né, dando um conteúdo, dando uma aula, qualquer coisa. A gente não está se conectando só com o racional da pessoa. Uhum. A gente está se conectando com o emocional da pessoa. É tanto que é isso. Quando o Johnson escuta desse mentor específico e ele me passa, eu não aguento escutar o vídeo dele, ainda que seja pequeno. Por quê? Porque ele não conecta só com o meu racional, ele conecta com o meu... Ele não se conecta com o meu emocional, ele pode até se conectar com o meu racional. Eu tenho que... A informação, A informação. Só que eu tenho que despender uma energia para bloquear o meu emocional para eu poder conseguir absorver o que ele está falando. Uhum. Agora, pessoas que se conectam, né, que o emocional conecta comigo, é muito mais leve. Eu não preciso disso. Uhum. E mais do que isso, né, eu vou dar um exemplo aqui de um Augusto Cury. Não sei se você conhece. Ele tem vários livros e dá palestras. Cara, eu adoro ler os livros dele. A informação, para mim, calha assim, muito bem. Aprendo demais com esse cara. Não consigo assistir a palestra dele. O tom de voz, a forma de falar, o estilo, não conecta comigo, né? Então, a gente precisa entender isso e ficar livre. Não tem um jeito certo. Tem o seu jeito, né? Um jeito certo e um jeito errado de fazer. Não, tem o seu jeito. Faça do seu jeito. As pessoas que se conectarem com o seu jeito vão se aproximar. As que não se conectam vão se afastar, né? E tá tudo bem. A Dayana está perguntando aqui, isso é melhor para vender serviços ou produto também posso colocar a minha cara? Pode também, porque quem que vai oferecer o produto para a pessoa? É você, né? Se você simplesmente, principalmente se você vende mais de um produto, né? Então é o quê? A loja da Dayana. Mas uma dica aqui, tá, Dayana? Quando vai vender produto, às vezes as pessoas têm uma tendência a falar assim, ó, esse produto aqui é mágico, ele faz isso, é milagroso porque ele faz isso, é bom porque isso, olha só isso, olha que bonito que ele é, olha que... Não, esse não é o caminho. Qual é o caminho? É vender a transformação do produto. O que vai acontecer na vida da pessoa se ela usar aquele produto? E eu aprendi isso com um exemplo clássico de panela de pressão. Olha que louco isso, né? Panela de pressão. A panela de pressão é a melhor do mundo, da qualidade
do material que ele é feito, com sistema de segurança, com não sei o que, blá, 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 tal. Quando tentavam vender assim, não funcionava. Começaram a fazer o quê? Vender a qualidade do produto cozido ali dentro. A forma, a velocidade que dava a utilização daquilo ali, de fazer ganhar tempo, né? Não é que ela cozinha rápido. Essa panela aqui faz com que você ganhe tempo. Olha só a diferença, é a transformação. Essa panela aqui, ela cozinha e garante mais que fique os nutrientes dentro do não sei o quê, porque ela cozinha em menos tempo. Olha a transformação. Tá vendo? Essa é a diferença. Então, na área da engenharia, é a mesma coisa. Você tem um produto específico, qual é o benefício desse produto? Qual é a dor que ele resolve do seu cliente? E mostre isso, né? Mostre a solução. E aí você entrega esse produto, resolve esse problema. Exatamente. Olha só, essa é a sacada. Nesse exemplo que eu dei hoje aqui do cara que estava falando sobre o contrapiso, né? Eu não sei se ele vendia contrapiso ou não, mas ele falou do problema que acontece no contrapiso se você não colocar aquela junta isolando para que não fique pegado na parede. De repente ele vende a junta, não sei, mas ele falou de quê? Da junta? Não, ele falou do problema. Ó, resolve esse problema aqui. Isso aqui resolve o problema. A gente, né? Pode falar. Não, Dayana, ficou claro, né? Se eu me fiz entender aí, se foi útil para você essa informação, tá, joia? Senão a gente explica aí de uma outra forma, mas me faz saber aqui se foi útil. Nós que somos mulheres, né? Eu vou vender a roupa, não sei das quantas. Olha que linda! Aí tirar foto de todos os ângulos da roupa. Não, mostra para a pessoa ali. Esse tecido é leve, e aí você pode usar numa determinada época. E isso também funciona com os produtos da engenharia, não é? Você colocar essa informação, né? E aí, como a gente está falando aí de produto, abrir o gancho para produto, eu também vou mudar a nossa ordem. Vou mudar a nossa ordem aqui, que a gente estava até falando, né? Quando você, por exemplo, é uma questão que a gente tem muito problema quando a gente trabalha com serviço, a gente vende serviço. E a gente entrega muito conteúdo, né? Você começa a explicar as coisas na internet, você começa a ensinar na internet. E aí, muitas vezes, você recebe uma mensagem assim, o que você acha disso aqui? Né? E a gente recebeu bem recente, eu te conheço, na verdade, esse era através de outra pessoa, eu sou fulano de tal, e eu tenho esse problema aqui, o que você me recomenda? Ou então, quando as pessoas pegam e te ligam assim, você pode vir dar uma olhadinha? E acham que isso aí é de graça, não é? E aí, a gente estava conversando antes, eu falei assim, por exemplo, a gente falou de tinta, né? Esses dias aí, só para poder dar um exemplo, na outra live que a gente fez sobre cliente, né? Se, por exemplo, você vende tinta, o que você vai mostrar de conteúdo, que você vai colocar de valor para a pessoa? Assim, olha, essa tinta, ela funciona dessa forma, você tem que misturar com água, não tem que diluir água, você usa uma demão, duas, ela é boa para isso, ela é boa para aquilo, você está explicando como funciona o produto. Na hora que a pessoa chegar e falar assim, então me dá uma lata de tinta, você não vai virar e falar assim, ok, custa X reais. Não é assim? Você não pega e entrega a lata de tinta ali, de graça. Não é? Então, com o serviço, a gente tem que tomar muito cuidado, porque com o serviço é a mesma coisa. Uma coisa é você dar uma aula, você explicar, igual esse cara da junta, que o Johnson está dando esse exemplo aí. Ele está explicando, ou a gente virar, né, um engenheiro mecânico, por exemplo, explicar um funcionamento de motor, ou, né, voltando aqui para civil, o engenheiro civil explicar, existe uma fissura, fissuras acontecem por causa disso, tais tipos de fissura. Beleza. A outra coisa é a pessoa pegar com o problema específico dela, ela tem um problema específico, e falar assim, vem aqui dar uma olhadinha, e você falar assim, ok, custa tantos reais. E a pessoa fala assim, não, mas isso é de graça, não seria de graça? É a mesma coisa, a lata de tinta você entregaria de graça? Você explica como funciona, mas você não entrega de graça para aquele caso específico. É a mesma coisa.
A gente tem que parar de fazer serviço de graça que teria que ser cobrado. É importante a gente comentar isso aqui, volta lá, por favor, porque a gente acaba, quando você está gerando esse valor, você está gerando essa familiaridade, é muito natural que aconteça que a pessoa que está aí do outro lado, ela te vê tantas vezes que ela se sente próxima de você. E isso é super legal, né? Isso aí realmente é o objetivo. Mas às vezes a pessoa, o nosso cachorro começou a se manifestar aqui. Aí, ó, Matheus, já que o Raico interrompeu, o Matheus está até falando. As pessoas confundem também por causa dessa conexão. Exatamente isso, Matheus. Né? Exatamente. Então ela se sente próxima a você e por isso ela joga. Não é por mal às vezes, né? Não é por mal. Mas a gente precisa entender esse limite, né? Que a gente está gerando um valor para poder vender efetivamente depois um produto ou um serviço da sua área específica. E se a pessoa precisa daquele produto, daquele serviço, ela vai ter que pagar, né? Então, você explica, olha, meu serviço funciona dessa forma, dessa forma. Mantenha esse limite, né? Para quê? Para você valorizar você como profissional. Isso, a Sabrina até colocou aqui, ó, para valorização da categoria, exatamente. É isso, né? A gente tem que ir criando as etapas de entrega, né? Tudo bem, você entrega o conhecimento, você pode entregar o conhecimento de forma gratuita, depois você tem um outro nível, onde você cobra, igual isso, fazer uma visita. Ok, fazer uma visita, você cobra um valor, a outra coisa é para você pegar e ficar ali acompanhando durante um mês, um ano, é outro valor. Não é sabe, não é, você não vai cobrar por um acompanhamento de um mês, mesmo que você cobra por uma visita de 1 hora, não é? Então, é entender que existem essas escalas. Né? Pensar, por exemplo, e por que isso, né? É pelo tempo de dedicação que você está dando para aquela pessoa. É exclusividade. Vou fazer uma analogia com o professor, por exemplo. Professor que também é orientador e etc. Por quê? Porque todo mundo passa por faculdade, talvez isso fique mais claro, né? Um professor, quando ele vai em um congresso, por exemplo, dar uma palestra, ele está ali falando para muitas pessoas durante um espaço de tempo mais curto. Pode ser que uma ou outra pessoa tenha alguma pergunta que ele vai responder. Ele está ali com comprometimento de um tempo mais curto e ele ali vai passar uma informação que pode ou não ser útil para aquelas pessoas que estão ali. E está tudo bem, né? Ele normalmente está recebendo de quem está organizando o congresso e está pagando ele. A outra coisa ele vai para uma sala de aula. Numa sala de aula, já reduziu bem mais o número de pessoas que estão assistindo. E ali, normalmente uma sala de aula, ele tem ali um período de alguns meses. Ele tem um comprometimento de alguns meses com aquelas pessoas. Ele vai dedicar o tempo dele durante, né, alguns meses. E aí, ele vai tirar mais dúvidas e entregar mais para aquelas pessoas que estão ali. O tempo dele é maior, a conexão dele é maior. E na hora que você tem esse mesmo professor como seu orientador, por exemplo, do trabalho que seja, ele te dá uma entrega muito maior. Por quê? Ele despende muito mais tempo. E ele, com certeza, também vai receber mais por isso, né? Uhum. Então, uma vez explicado isso, vamos só voltar nessa questão da familiaridade, eu acho que ficou clara, né? Quanto mais você está aparecendo, entregando valor, mais familiar você fica para a pessoa que está ali do outro lado, mais conexão vai gerar e aumenta a possibilidade dessa relação de negócios entre você e a pessoa que está precisando contratar um produto ou um serviço, tá? E aí tem uma outra questão que é o quê? A reciprocidade. A pessoa que está ali te vendo todo dia, né, além de você ficar familiar para ela, ela começa a pensar, a entender assim, isso é subconsciente, tá, gente? É fato. Ela começa a entender, cara, eu estou recebendo tanto dessa pessoa que eu vou entregar também. Para que contrata o outro que apareceu pela primeira vez, né? Exato. Que eu estou vendo pela primeira vez. Esse cara aqui não me entrega nada.
o outro já me entregou um monte, já foi super útil para mim, poxa, eu vou contratar ele. Então, isso é uma reciprocidade, é da natureza humana, né? O seu cérebro funciona assim. Então, isso funciona muito na internet, por quê? Porque você consegue entregar muito conteúdo para muitas pessoas de uma vez e ao longo do tempo, né? O vídeo fica aí gravado, aquela informação fica gravada. Alguém que não viu ao vivo vai assistir depois, né? Você depois edita, coloca partes separadas. Então, tem várias formas de você utilizar a internet para poder ir alcançando cada vez mais pessoas. Tá. Antes de falar o outro pedacinho ali, a Sabrina está perguntando aqui para engenheiros de produção, por exemplo, CREA ajuda a valorização dos serviços? Olha, alguns CREAs, Sabrina, tem algumas tabelas onde eles dão sugestões de custo por serviço, de acordo, inclusive, com o nível de titulação, tá? São alguns, não são todos. E aí eu não sei se te falar se para engenharia de produção especificamente vai ter algum. Porque para a nossa área, para a própria engenharia civil, não são todos os CREAs, porque isso já procurei, né? Não são todos os CREAs que têm essa sugestão. Agora, algumas vezes você tem associações dos engenheiros daquela área que eles criam, sim, também essas tabelas para poder ajudar a nivelar por cima, né? Nivelar por cima o trabalho, né? O Pedro perguntando aqui, né? Para ter retorno é necessário ter um foco no nicho a ser explorado. Exato. Que é o que a gente falou do cliente certo, né? Agora, uma outra coisa, né? De alcançar as redes, de estar nas redes. Se você quer utilizar a sua rede social profissionalmente, é super importante que o seu perfil seja um perfil aberto, tá? Porque senão você pode perder muitas oportunidades. Quando o seu perfil é fechado, se você enxergou, por exemplo, viu alguma coisa interessante aqui no nosso canal, por exemplo, você viu aqui no nosso perfil, viu no nosso canal, resolveu compartilhar. Você até marcou a gente. Não chega nenhum aviso para a gente que a gente foi marcado. E aí, a gente não tem condições de replicar isso daí. A gente não consegue ver, a gente não consegue replicar, né? E aí você perde uma oportunidade. Por exemplo, pessoas que estão buscando um determinado serviço na internet, de enxergarem que o seu diferencial, às vezes elas enxergam o seu diferencial, às vezes elas se conectam exatamente porque enxergam o seu diferencial. Eu falei aqui agora eu nem tô lembrando em qual live que foi. Teve uma vez, por exemplo, que a gente contratou, né? A gente teve uma estagiária que a gente contratou ela porque estava lá no perfil, assim, no currículo dela, que ela deu aula de balé. O que isso tem a ver com a engenharia? Só que ela colocou aquela informação. Ela era uma estudante de engenharia, estava no período que a gente estava buscando, e ela estava falando que estudou, que ela deu aula de balé, dançou balé, e isso depois dos 15 anos de idade. Aí, que eu virei e falei para o Johnson, porque eu também dancei balé até os meus 20 anos de idade, falei para ele assim, essa pessoa tem foco, tem disciplina, então ela vai trabalhar bem no que a gente está precisando. E, efetivamente, foi assim. Então, quando você coloca, né, às vezes a pessoa está procurando, por exemplo, né? A gente aqui no nosso canal, a gente fala muito de desenvolvimento pessoal, a gente está focando principalmente em desenvolvimento pessoal para engenheiros empreendedores. A pessoa que vai contratar, ela está ali para escolher entre um e outro, aí ela vê que você, por exemplo, segue a gente que está falando de desenvolvimento pessoal, ela fala assim, caramba, eu gosto disso, desenvolvimento pessoal, me conectei. Automaticamente, né, o cérebro busca essas conexões do que uma pessoa faz, de quais são os valores daquela pessoa, o que está por trás daquilo ali. É automático isso, né? Então, a gente tem essa oportunidade, quando a gente está com esse perfil aberto. Com o perfil aberto, das pessoas verem o que está por trás, né? O que é importante para você. Então, vale a pena, né? Quando a pessoa compartilha, até a Dayana está perguntando aqui, né? A Dayana e a Sabrina falando aqui também. Não chegou.
né? E eu até falei com o João, vocês estão aqui, eu sei que vocês estão aqui, né? E não chegou. E aí você pode até virar e falar assim, poxa, mas eu quero controlar quem me segue, eu não quero todo mundo, né? Mas você pode ter, porque eu posto fotos mais pessoais. Você pode ter duas opções. Ou você tem, né, a sua duas redes, né, 2 perfis. Você tem o seu perfil, que é o profissional, que é o que você vai seguir todos os canais e tal, que você acha interessante por causa do profissional. E você tem o outro ali, que é da sua família e tal, né, das pessoas, dos seus amigos, que não tem problema ver aquelas suas fotos e que para esse aí você vai pedir uma aprovação, tem que ser aprovado. Agora, outra coisa que pode também você deixou o canal aberto, a pessoa entrou, aparece para você que é como eu te seguir, mesmo que você não tenha o canal bloqueado, você vai lá, olhou, falou assim, não quero que essa pessoa me siga não. Você vai lá, você para de me seguir. Você vai lá, manda excluir aquela pessoa. É possível fazer isso. E a pessoa nem fica sabendo que você excluiu ela. Tá? E uma coisa também com relação a isso, né? E eu relaciono muito com uma questão de academia. Sabe aquela pessoa que vai para academia e fala com o personal assim, não, eu quero só para manter, eu não quero crescer, não. Eu não quero ficar fortão, saradão, não sei o que, eu não quero, não. Cara, é como se chegou na academia, você descuidou, você fica bombado. Não é, para ficar bombado custa. Eu que gosto de ir para academia. Cara, para eu conseguir crescer, eu tenho que ralar e comer com um cavalo e fazer não sei o quê, fazer não sei quanto, e ainda assim não consigo, né? E então não é fácil assim. Não é assim, descuidei, fiquei fortão. Na rede social, não é assim, abrir meu perfil, vai ter 3 milhões de pessoas querendo me seguir. Não é. Não é, vai acontecendo naturalmente, vai buscando, você pode rejeitar as pessoas, né? Não tenha esse medo, né? Quem é que está me seguindo, quem é que... Não é assim, você vai conseguir controlar. Tem blogueiro que não, que o objetivo dele é outro, ele sai seguindo todo mundo sai seguindo ele, já tem 15 mil. Isso aí é um outro parênteses, né? O sair seguindo todo mundo, para todo mundo te seguir de volta, não é uma boa política, não é uma boa prática, porque senão esses 5 reais aí que eu falei que você investe por dia para poder chegar no seu cliente certo, eles vão por água abaixo, tá? Porque você fica com um público muito ruim. E aí, um público muito ruim, é difícil de você conseguir selecionar aquele público ali, né? O que a gente falou assim, a gente falou na live que está aberta, né? Tem a sua bandeira, né? Tem a sua bandeira. A nossa bandeira aqui, por exemplo, é o desenvolvimento pessoal, voltado para engenheiros, principalmente engenheiros empreendedores. Por quê? Engenheiros empreendedores? Porque nós somos. Porque nós trilhamos esse caminho, né? Porque nós conhecemos várias pedras desse caminho. Todas? E a transformação que gera isso. Exatamente. Todas as pedras do caminho, não. Mas a gente conhece várias pedras do caminho, né? Então é isso, tenha a sua bandeira, tenha o seu diferencial. E aí eu abro até para o diferencial, que o Carlos perguntou lá no início da live, que eu deixei só para poder encaixar aqui, tá, Carlos? Que perguntando se acha que começando a trabalhar em chão de fábrica pode ser um diferencial para o engenheiro mecânico? Pode, depende da sua visão quando você está trabalhando lá, não é? Não é, eu estou aqui só cumprindo tabela. Não, é o que você quer enxergar. O que você pode tirar, absorver dali do chão de fábrica para trazer de diferencial para você. Como são as relações, talvez, para você entender como que você vai trabalhar depois. Não, várias coisas, né? Como líder, já ter tido a experiência da pessoa que está colocando a mão na massa, né? Saber o que o cara pode, o que ele realmente não pode, o que é agradável, o que não é. A linguagem, né? A comunicação certa com as pessoas que estão ali no chão de fábrica. Se você já viveu ali, você vai conseguir gerar uma conexão mais próxima a elas de forma mais rápida. Quantas vezes fica uma barreira, né? O líder fala, quem está no chão de fábrica não entende o que o cara está querendo dizer, porque o líder não está sabendo se comunicar bem. Se você já passou ali, já viveu ali com o chão de fábrica, você vai falar na linguagem dele. É fantástico isso, experiência muito boa. Eu já passei por isso, sei como é. E é isso, né? Nós temos 7 minutos. Na hora que você escolher aí, na hora que você tiver a sua bandeira, escolher o seu nicho, com o que você vai trabalhar, quem que é o cliente que você vai atingir, também pegue o seguinte, desconecta e desapega no seguinte sentido. Você escolheu e vão ter pessoas que vão chegar
até o seu perfil, vão chegar até você, porque estão pensando que é de uma forma. E na hora que vê você falando, vê você apresentando, fala assim, não me conectei com essa pessoa. Então vai deixar de seguir, não preocupe com as pessoas que estão indo embora, né? Nós temos, todos os dias tem pessoas que começam a nos seguir e todos os dias também tem pessoas que deixam de nos seguir. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu sei que as pessoas que continuam, que estão seguindo a gente aqui há muito tempo, eu sei que tem gente que provavelmente está aqui, que segue a gente ó, desde o ano passado, não é? Que eu vi entrando há um tempo aqui, a Vânia, né? Eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu sei que ela entrou e ela, sempre que pode, está aqui com a gente. Poxa, é uma pessoa que entrou há um tempo, se conectou com a gente e continua aqui. E se você que está aqui não se conectou, tá tudo bem também, não é? Tá tudo bem. Então é isso, tenha isso também, né? E é por isso, seja você, porque quanto mais você é você mesmo, melhor. Um mentor nosso, né, o Jerônimo Temer, ele fala, né? É melhor você afastar as pessoas pelo aquilo que você é, do que você trazer pessoas para próximo de você por aquilo que você não é. Aí a Vânia, eu tô aqui, viu, Vânia? Eu vi. A gente presta atenção, a gente sabe. Né? Tá vendo como é que gera essa conexão? Como que gera familiaridade, né? A gente já vê. A Vânia tá sempre participando, a gente põe caixinha de pergunta, a Vânia normalmente vai lá, participa, ela tá aí. E isso gera conexão, né? Em algum momento, gente, o mundo é pequeno demais. Em algum momento você acaba encontrando essas pessoas aí no mercado de trabalho, em alguma situação. Gera isso. Um exemplo rápido aqui, né? Quem faz uma especialização, por exemplo, uma pós-graduação, às vezes não posta, né? No final de semana, tá lá fazendo a especialização. Algumas pessoas postam, tô aqui fazendo especialização, e posta e tal. E marca a instituição, a faculdade, o que for. Tá? Aí, o que acontece? Você aparece na rede social sua, e aí a instituição tem todo o interesse em pegar essa postagem sua e repostar. Provavelmente o número de seguidores dela é maior do que o seu. Então, você começa a aparecer por uma coisa assim, exponencialmente maior do que só a sua rede. Né? Voltando lá no perfil aberto, tudo isso. Isso gera um alcance muito grande. Né? É recíproco. Né? Não é interesse de uma parte ou da outra, é recíproco. E assim você vai cada vez mais sendo visto como uma pessoa, cara, tal pessoa está buscando desenvolvimento, está buscando aprender, está evoluindo, né? De alguma forma, o mercado fica sabendo disso, porque a internet entrega daquilo que você busca, né? Então, empresas de engenharia, vai aparecer pessoas que estudam, que trabalham com engenharia, e vai gerando essa conexão. E aí, quando você vai fazer, de repente, aí, um serviço para uma empresa, né, subcontratada para uma empresa, ou para uma pessoa que seja que está buscando engenharia, fala assim, eu te conheço em algum lugar. Não, mas a gente nunca se viu na área da internet. Olha só, né, você gera essa oportunidade, então esteja atento a isso. E é isso, não, vão se criando grupos com ideais, ideologias próximas, não é? Então é isso. Vamos encerrar, porque... Vamos encerrar, daqui a pouco vai encerrar a gente aqui. Como a gente falou, né, o Johnson até falou nos stories, que a gente ia conseguir entregar aqui quase tudo, né? Tudo que a gente consegue entregar em uma hora. É o que a gente falou, cliente, venda, é tão amplo que a gente não conseguia falar, que a gente ia ter mais de uma live sobre isso, né? Tanto que a gente falou como conquistar o cliente certo, hoje a gente falando de como vender o serviço de engenharia por internet. E é isso, né? E tem muito mais coisa para poder falar assim, né? Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente na live até agora, 58 minutos de live. Se foi útil para você, manda um valeu para a gente adora ver isso no final da live, valeu. Coraçãozinho. Tá? Né? A gente realmente espera que tenha sido muito útil para você. Para a gente é extremamente enriquecedor estar numa sexta-feira, 9 horas da noite já, né? Entregando esse conteúdo aqui, de verdade mesmo, tá? De coração. Então é isso aí. Obrigado, muito pessoal. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Dayana. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Bom final de semana e até mais. Até mais.